Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, sem perder a realidade. Porque a gente tem que estar ciente, tem que estar acordado para a vida e às vezes a gente precisa de um chacoalhão ou as minhas carinhosas tamancadas. Tudo no amor, é aquele bofetão que acorda a gente pra vida, que a gente até não gosta, pode descer como um remédio amargo no começo, mas que faz um bem danado. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok, @Andréia Chociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. E eu vou confidenciar um negócio aqui que eu acho que eu nem falei no meu Instagram ainda. Eu criei um perfil lá no TikTok, que se chama Triatleta Daily, se eu não me engano. Eu vou até deixar aqui na descrição que eu resolvi fazer um diário dessa minha nova jornada como triatleta. Eu me arrependo muito de não ter feito isso no CrossFit, porque eu acho que às vezes a gente acaba perdendo um pouco lembrar de onde a gente veio, celebrar cada conquista, lembrar que num momento da nossa vida a gente não conseguia e conseguiu fazer. Então eu achei super interessante documentar essa jornada e tá sendo realmente assim um diário, onde eu tô mostrando tudo, assim, as dúvidas, o que eu tô aprendendo, as minhas conquistas. Então se vocês quiserem acompanhar por lá também, se chama Chociai no Triatlo. Eu vou deixar aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. Mas é voltado só para isso, documentar essa jornada de aos quase 40 anos, tá começando num esporte de alto rendimento, né? Hoje a gente tá no nosso episódio... Que episódio é hoje? Nosso episódio 87. Gente, daqui a pouco a gente tá no nosso episódio número 100 e eu preciso fazer uma coisa muito babado para esse episódio, porque é um marco, né, gente? A gente não tem um ano e já estamos em quase 100 episódios. Ai, querida! Lembro também vocês que vocês podem assistir a este episódio lá no YouTube, no nosso canal Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje estamos no nosso dia 12 de julho e por aqui continua muito frio, estou adorando. Sou uma pessoa que fico muito mais ativa. Quem tá me assistindo tá vendo que eu tô linda, maravilhosa. Eu tenho vontade de me arrumar no frio. Não sei, eu acho que o cabelo fica melhor, a roupa fica melhor, enfim. Coisas que eu carrego desde lá da minha adolescência, juventude, eu adorava quando ficava frio, que eu sentia assim que meu cabelo, ficava num glow, uma coisa assim maravilhosa. Estamos aqui num friozinho maravilhoso e estava pensando qual tema eu ia trazer para o podcast de hoje. E aí me veio um comentário que uma seguidora fez, cara, foi num vídeo aleatório, mas eu vi e aquilo me chamou muita atenção, que é o fato de assim, cara, como que existem algumas pessoas que elas são... Sabe aquela pessoa interessante? Sabe aquela pessoa assim que você senta do lado, que você passa um tempo junto e é como se aquela pessoa ela te energizasse, que parece que o assunto nunca falta com a pessoa, que é gostoso conversar com a pessoa, que é uma pessoa assim que parece que você pode falar qualquer tema e a pessoa é gostosa, assim, ela é interessante, ela tem vivência. Eu não sei explicar, é uma coisa de vibe, é uma coisa assim que eu saio de perto dessas pessoas, que eu fico assim, meu, que pessoa gostosa, sabe, pessoa gostosa? E eu costumo olhar para essas pessoas e pensar que elas são, no mínimo, pessoas interessantes. Mas o que faz uma pessoa dessa ser tão interessante? Porque por muito tempo eu falava assim, uma pessoa ela é interessante, quando ela tem muitas experiências, ou quando é uma pessoa que viaja muito. Basicamente, ser interessante pra mim era assim, tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro para ser interessante. Visão completamente limitada, porque já conversei com pessoas que têm muito dinheiro e não são pessoas interessantes. Então, assim, não é... uma pessoa interessante, acho que não é só o nível de experiências que ela tem, mas eu acho que é como vive a experiência, como lê a experiência e uma série de outros fatores que eu acredito que contribuem muito para ser uma pessoa interessante. E todos nós devemos buscar ser essas pessoas interessantes também. Porque eu vejo que nas relações humanas, a gente às vezes cobra muito, espera muito e deseja muito do outro, que o outro tem que ser, que o outro tem que fazer, que o outro tem que falar. Mas será que a gente também é o tanto que a gente se cobra?
Será-se? Será-se essa pessoa que você busca? Eu queria tanto, André, uma pessoa interessante, eu queria tanto conhecer uma pessoa interessante. Mas tu é essa pessoa interessante? Sabe? Acho que a vida adulta, ela tem disso, da gente... a autorresponsabilidade, né, gata? A autorresponsabilidade é algo assim, já te deixa interessante, porque é uma coisa de colocar a mãozinha na consciência e antes do cobrar ser, sabe? Então talvez você tá buscando, seja amizade, seja no relacionamento ou mesmo no trabalho, ser uma pessoa mais interessante, porque eu acredito assim, ó, que quando você se sente uma pessoa interessante, quando você percebe, porque você percebe quando você é uma pessoa interessante, você percebe ali como as pessoas querem estar à tua volta, elas querem estar perto de você, elas querem ser sua amiga, a tua autoestima fica muito em dia, né? Porque você sente que você, quando abre a boca, é ouvida, sua opinião é considerada, as pessoas fazem questão da tua presença. Então, é uma pessoa interessante. E eu fiz uma listinha aqui, meio que mental, das coisas que eu considero que me deixaram uma pessoa interessante. Porque assim, ó, minha autoestima, tá em dia, tá super legal. E eu não vou aqui ficar de falsa modéstia. Eu realmente me acho uma pessoa interessante. Por que isso? É um achismo puro e simples? Não. Pelo feedback que as pessoas me trazem. Tipo, André, eu gosto de conversar com você, eu gosto de ouvir a sua opinião, eu gosto de considerar a sua opinião. Poxa, eu tenho as consultorias e é um negócio, tipo, muito massa, porque as pessoas estão ali para considerar a minha opinião. A consultoria, ela não é um tratamento. A consultoria, ela beira o aconselhamento, a opinião, a visão de fora. Inclusive, deixarei na descrição aqui deste podcast o link que você entra em contato. Você vai falar com a Rafa, minha queridíssima assistente. Ela vai te informar valores, datas disponíveis para você que tá aí no momento meio que crucial da vida, precisando dessa visão de fora, precisando talvez de quem já passou por uma transição de carreira, ter conseguido colocar em prática uma vida fitness, se conhecer melhor, se desenvolver. Então, assim, a consultoria é justamente por isso. André, eu quero a visão de quem já fez e me fala como, me dá uma orientação como, ou tô com uma situação aqui que talvez eu quero a tua visão sobre isso. Vou deixar o link aqui, vocês falam lá com a Rafa e ela passa todas as informações. E aí, esse também é um questionamento que me vem muito nas consultorias. André, eu não me sinto interessante, eu me sinto uma pessoa monótona, eu sinto que eu abro a boca e as pessoas não falam. Como ser? O porquê eu não sou? E eu não fui para toda a minha vida uma pessoa interessante. Isso eu gosto muito de frisar e lembrar vocês. Não nascemos prontos e não ficaremos prontos. A gente vai estar, assim, constante evolução. Gostava de coisas que eu não gosto mais hoje. Não gosto de coisas que um dia eu já gostei. Mudei minha opinião sobre muitas coisas sem vergonha e sem receio nenhum. Deixo isso sempre muito claro. Talvez vocês vão me ouvir dando opinião e falando de algo num episódio aqui, no outro eu mudando completamente. Porque eu sou volúvel? Não. Porque a gente amadurece para algumas coisas, porque talvez a gente tenha outras experiências. E eu acho que é muito turrão você ficar defendendo ideias e conceitos e coisas que tu já viu por A mais B que não é, mas não posso voltar atrás da minha opinião. Não, posso sim. Posso, não só posso como vou. Porque acho que isso que me levou para um nível de maturidade que eu tenho hoje. Mas enfim, elenquei aqui o que no meu processo de me sentir mais interessante, de ser essa pessoa considerada, da pessoa querer ouvir o que eu tenho a dizer, as minhas contribuições, e de conseguir ter relacionamentos interessantes, porque a gente acaba atraindo gente interessante atrai gente interessante. Então, você tá buscando, eu quero um cara interessante, eu quero uma mulher interessante, eu quero amizades interessantes. Então vamos ser primeiro. A primeira coisa que eu acho que me tornou muito interessante é ter repertório. O que é repertório?
Repertório é basicamente o banco de dados que você tem na sua vida. Então, o repertório, ele é constituído de experiências que você teve, sejam elas experiências de viagem, experiência de relações, experiência de comidas, experiência de músicas, de shows que você já foi, lugares que você já frequentou, pessoas com quem você já conviveu e o que você foi aprendendo com isso. São as histórias que você tem para contar. E aí você pode falar, mas você falou lá no começo que o repertório, que a pessoa é interessante não necessariamente é a pessoa que tem dinheiro, que ela viajou, que ela foi... Não. Mas o repertório, ele é constituído também daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo. É basicamente, como que assim é o repertório? Eu vou criando meu banquinho de dados. Então eu tenho bancos de dados que eu precisei criar para minha profissão. Então eu tive que ir lá estudar para uma caceta. Cálculo, física, estruturas, hidráulica, obras, concreto. Eu precisava desse repertório para poder ser engenheira, para exercer o ofício da engenharia. Depois lá na educação física. Então eu criei um banco de dados do exercício físico, da atividade, de desenvolvimento psicomotor, de anatomia, para exercer lá a profissão da educação física. Quando fiz minha formação de psicanálise, então bora estudar Freud, Lacan, inconsciente, ego, superego. Então entrei todo para poder ali entender desse mecanismo da nossa mente, nesse viés lá da psicanálise. Mas eu também fiz uma diversidade de outros cursos que não tiveram a ver exatamente com o ofício que eu ia, porque as pessoas têm muito assim, eu vou fazer só cursos para minha área de atuação. Gente, inclusive, eu preciso fazer, vai caber muito bem no que eu tô falando aqui hoje. Essa semana, para quem me acompanha no Instagram viu, quando eu comecei a fazer o triatlo, tinha algo que estava me tirando um pouquinho a paz. Uma coisa que estava me pegando muito no triatlon era o fato... É a bicicleta, né? Não por dificuldade nem nada, mas é assim. É um equipamento. Então, quando eu fiz CrossFit, eu tinha ali meus equipamentos, mas era uma corda, era um grip, era uma sapatilha... Mas a bicicleta, ela é um veículo, assim, para mim ela é um meio de locomoção e ela é um veículo com várias particularidades, com pneu, com marcha, com todos os componentes que a gente precisa minimamente entender. E aí já olha como que é a pegada de você ficar interessante. E tava me pegando isso, porque eu falei, cara, eu não quero ficar andando em algo que eu minimamente não conheço. Não sei o que é um pé de vela. O que é um grupo? O que é o cassete? Como que eu encho um pneu? Como que eu troco um pneu? Andréia, mas se o seu pneu furar, você liga pra quenga do seu marido, ele vai te buscar. Tá, mas e se eu tiver na PQP, ele estiver trabalhando, ele não... Será que eu não consigo realmente trocar um pneu? E aí, quando eu me lembrei das aulas de autoescola, tinha uma aula meio que de mecânica básica, uma aula de como trocar o pneu. Eu sei que faz muito tempo, mas eu me lembro, memória de elefante aqui, tá, querida? Então, eu me lembro que a gente teve essa mecânica básica, entender minimamente. Pô, você tá andando de carro todo dia, você não sabe onde fica a biqueira pra tu ver se o óleo tá no nível ou não, vai sempre depender do mecânico, do cara do posto, não vai saber minimamente trocar um pneu. Você tá no meio do nada, não pega celular, você não vai conseguir trocar um pneu, entende? É um conforto, não é que você vai colocar a mão mas é um conforto, dá uma certa segurança você dominar aquilo ali. E esta semana me aparece lá no Instagram um workshop para ciclistas, para ter uma noção básica de bicicleta. Gente, custava R$30. Eu poderia ter ficado na minha casa porque estava chovendo, estava frio, e eu poderia ter ficado por preguiça, que seja.
Eu fui fazer o workshop. E um amigo meu até comentou, falou, Andréia, você é a rainha dos rolês aleatórios. Mas o que eu pensei? Fazer isto não me vai fazer consertar minha bicicleta, mas vai me dar a segurança de saber minimamente quando eu ouço um barulho estranho do que é. Quando eu entrar para levar a minha bicicleta numa manutenção, eu vou poder ali conversar minimamente com o cara que está consertando a minha bicicleta. Eu aprendi a trocar um pneu, percebi que é muito mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, gente, se eu fosse contar para vocês, eu tenho curso de como fazer cerveja, e já fiz cerveja, cursos de oratória, cursos de comunicação não violenta, fiz um curso de terapia cognitivo-comportamental, fiz curso de coach, fiz curso de comportamento. Nossa, eu não consigo elencar para vocês a quantidade. Cursos de nutrição esportiva, meu Deus, prescrição de exercício para crossfit, para musculação, isso tudo fora das formações. E fora outros cursos, curso de pintura, curso de cerâmica, curso de lettering, tipo fazer aquelas escritas cursivas. Então, para algumas pessoas pode pensar assim, puta, André é a mulher do rolê aleatório. Mas eu sempre me interessei por coisas além do meu trabalho, além talvez de um esporte que eu pratique, porque eu sempre levei em consideração, gente, a gente tá na era da informação. A gente nunca teve tanto acesso a tutoriais, a manuais, a mini cursos, a curso, a workshop, como a gente tem hoje. E muitos, por exemplo, são gratuitos. Muitos. Já falei para vocês, eu faço curso de espanhol do MEC. Entra lá, entra no Google, MEC, curso de espanhol gratuito do MEC. Tem cursos de extensão da PUC, do Santander, se eu não me engano, mas coisas que são gratuitas e você pode fazer. E aí você fala assim, mas não tem nada a ver com o que eu trabalho, mas não tem nada a ver com o que eu faço. Mas são coisas interessantes que vão te dando repertório. Então, quando alguém parar para conversar com você, você pode... Sabe aquela habilidade da gambiarra de hablar sobre qualquer coisa? Isso acaba tornando a gente interessante. Isso acaba tornando a gente capaz de participar de rodas, a entrar em conversas. Andréia, quer dizer que para tudo eu tenho que fazer um curso? Não! Aí entra uma segunda coisa que eu acho que deixa as pessoas muito interessantes, que é ouvir as pessoas com atenção. O que eu percebo hoje, a gente está numa roda, você chegou num lugar, você não conhece todo mundo. E aí você tá ali na roda, as pessoas começam a conversar, a falar, e algumas pessoas ali vão trocando experiências, elas vão contando de uma viagem que fez, de uma comida que comeu, de um curso que fez, ou de algo que ela gosta. Gente, vocês já pararam para escutar pessoas com paixão por aquilo que faz? É uma delícia ouvir gente apaixonada pelo que faz. Você aprende muito. Tem um amigo nosso que ele é formado em gastronomia e toda vez que eu vou conversar, eu ouço ele, porque ele fala de uma forma muito apaixonada. E eu já aprendi como fazer algumas receitas, eu aprendi como fazer uma excelente carne moída, uma bolonhesa maravilhosa. Não necessariamente fazer, mas de ouvir a pessoa, de prestar atenção no que ela está falando. Então, primeiro, aumente o seu repertório, seja estudando, seja lendo, seja fazendo curso. Ou, num ponto 2, ouvindo as pessoas com atenção. Porque o que eu percebo? Isso eu percebo às vezes comigo. Eu tô numa roda, eu tô contando uma experiência. Algumas pessoas que minimamente não se interessam já puxam um celular, já sai da roda, já sai da mesa, vai fazer outra coisa, vai fofocar com alguém e perdem de experienciar a coisa sem necessariamente ter que pagar por ela. Eu adoro escutar experiências de viagens de amigos meus. Ai, mas é chato ficar ali escutando. Gente, pergunta interessado, porque talvez um dia é você que vai pra lá. E eu tenho muito na minha cabeça isso. Eu já tomo pra mim que eu vou fazer minha viagem pra Europa, eu vou fazer minha viagem pro exterior e eu quero estar sabendo disso.
Para depois numa conversa com outra pessoa, você fala, poxa, eu escutei um amigo meu falando disso, 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 disso. Você entende como isso vai aumentando o seu banco de dados? Como isso te possibilita falar também numa conversa e não somente ouvir? Terceiro ponto que eu acho que deixa a gente muito interessante e tem a ver um pouco com essas duas coisas que eu falei anteriormente, estão muito ligadas, que é o fato da gente ser curioso. Gente, olha, e não é curioso com a vida do outro, sabe? Não é essa tua curiosidade aí que tu põe, né, empenhada na vida do outro, no que o coleguinha tá falando, no que o coleguinha tá passando, sabe? Sabe essa tua curiosidade? Virar essa curiosidade pra coisa boa? Eu tenho pra mim, não tô falando mal de geração Z nem nada, mas tenho pra mim aqui que nós millennials, nós que nascemos junto com a internet, que passamos uma fase da nossa vida que não tinha internet, então a gente nasceu vendo o Google nascer, as redes sociais nascerem. Eu tenho pra mim uma leve assim, uma habilidade que a gente tem de ser fuçado. A gente tem uma habilidade maior que a geração atual, que teve tudo um pouco mais mastigado, um pouco mais pronto, que a gente tem essa capacidade de ir atrás da resposta, da solução. Porque, gente, a gente tá falando da gente que tinha que ficar fuçando e fuçando e fuçando na internet para achar nos mega share da vida uma música, eu não tô falando de um álbum, eu tô falando uma música que durava 24 horas para tu baixar e aí quando baixava ainda podia vir a música mais 3 cavalos de Troia, ou não era a música, era uma outra música, era um pedaço de outra música, baixar emulador, aí depois baixar a atualização pro trem que você tinha no computador. Então eu sinto que a gente que teve que procurar informação em Barça, em enciclopédia, em livros mesmo, e não na internet de forma rápida, dando um Google, tenho pra mim que a gente ficou, que a gente se tornou adultos que vão mais atrás da solução, da resposta, a gente é mais fuçado. Eu sou muito fuçada. E às vezes eu fico pé da vida, porque como as pessoas elas estão perdendo a capacidade, inclusive, de usar a tecnologia a favor. Eu vejo algumas perguntas assim, às vezes eu posto a capa do livro, mas do que fala? Gente, se vocês derem um Google, assim, livro tal, vai te dar sinopse, vai te mostrar se tem livro, se não tem, tu baixa até resumo do livro. Aí você posta alguma... Onde compra? Minha gente, a maioria das coisas que eu vejo, que eu gosto, por exemplo assim, às vezes eu vejo uma pessoa lá e eu vejo que ela tá, sei lá, ela tá com um rímel assim. Então, esse rímel amarelo eu conheço, é um colossal, mas ele tá escrito em azul. Você acha que eu vou ali na pessoa? Eu já vou no Google assim, rímel colossal. Vai aparecer roxo, vai aparecer o preto escrito em amarelo, o amarelo escrito em azul. Ah, eu vi que o azul é a prova d'água deles. Você entendeu? Tem resenha, tem resumo, tem gente falando se é bom, se é falando se é... Mas o que a pessoa vai ficando preguiçosa? Não, eu vou perguntar diretamente pra pessoa assim, que rímel que é esse? Entende? Então assim... Eu acho que você vai se tornando interessante nessa tua capacidade de ir atrás da informação, de ir atrás da resposta, porque cada vez que eu vou atrás de uma informação, eu aprendo uma série de outras informações. Então, por exemplo, quando eu queria... eu queria mudar aqui esse relógio que eu tenho aqui, não é um relógio, é um monitor Garmin, tá? Ele é pra quem sempre me pergunta, ele é o 245, tá? E ele tem várias funções aqui, ele serve para corrida, ciclismo, natação. E eu vi que era possível colocar, para quem tá vendo aqui, ó, imagens nele. Eu não sabia. E aí eu fui buscar como fazer isso. Só que nessa toada de como colocar essa imagem aqui, eu já vi outras funcionalidades que o Garmin tinha assistindo outros vídeos. Então, de certa forma, o ato de ser curioso, ele te dá também outras informações que às vezes você nem tá precisando. E o curioso tem muito a ver nessa coisa da escutativa. Perguntar.
interessadamente para a pessoa. Mas o que você achou do hotel onde você ficou? Mas o que você achou da sobremesa lá que você comeu em tal lugar? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que tem muito a ver com os outros 2 pontos que eu trouxe. E para mim, uma coisa que é muito importante. Então, ler, estudar, aumentar esse repertório, ser uma pessoa curiosa, ouvir as pessoas com atenção e também aqui, o que é muito importante e talvez para algumas pessoas seja muito difícil, que é ter um hobby. Sabe ter algo que você é apaixonado por fazer? Que assim, você faria de graça o trem, o negócio? E aí, por que eu falo que é difícil? Porque por mais que fala, é um hobby. Não. Eu vejo que é muito difícil hoje para algumas pessoas ter um hobby porque elas nem sabem do que elas realmente gostam. Seja porque elas estão muito ocupadas, seja porque o trabalho está consumindo demais, seja porque está gastando tempo demais em rede social e percebe que o dia passa, que o dia engole, que o dia vai embora e não deu tempo de fazer nada. Seja em qualquer uma dessas situações, eu percebo que as pessoas, elas estão aos poucos deixando inclusive de buscar. Porque o hobby não é algo que surge na minha cabeça. Hobbies são coisas que eu vou indo atrás. Então, por exemplo, eu gosto muito de pintar e desenhar. Muito. Mas assim, gente, muito mesmo. Cara, desde nova, muito nova, eu desenhava. Eu sei que meu pai tem na casa dele alguns quadros que eu fiz, eu tinha 14 anos e eu já desenhava à mão. Gosto de desenhar paisagem, eu gosto de desenhar construções, edificação à mão e gosto muito de pintar. Muito, 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 muito de pintar. Então, são hobbies que eu investi por um tempo. Eu fiz curso de desenho, fiz curso de desenho técnico, fiz curso de pintura, fiz que nem eu disse pra vocês, o curso de lettering, que são coisas. Então, assim, eu alimentei esse hobby. Aí passou esse hobby, apareceram outros, mas eu sempre tive pra mim que eu queria ter coisas na minha vida que me desligassem da obrigação, do negócio de ser boa. Por exemplo, hoje o esporte pra mim, ele é um hobby. Por que ele é um hobby? Porque eu não faço pra ganhar dinheiro, eu não faço pra ganhar um campeonato. Obviamente que eu quero, porque eu sou muito competitiva, obviamente eu sempre quero ganhar. Mas não é algo que a minha vida gira em torno. Então é um hobby. Então, o CrossFit por muito tempo ele foi um hobby. Aí quando eu enjoei, vamos pra corrida, outro hobby. A corrida tá pouco, vamos colocar mais aqui. E tô indo pro triatlon agora. Porque eu preciso? Porque eu preciso emagrecer? Porque eu quero mudar meu corpo? Não, se tornou um hobby. Se tornou algo que eu faço e faço com gosto, eu invisto com gosto, eu gasto tempo com gosto, eu executo com gosto. E o ter o hobby é ser apaixonado por aquilo. Porque às vezes eu pego e penso assim, por exemplo, hoje no triatlon. Exigem 2 treinos diários por dia. Então, basicamente, hoje eu treino de 2 a 2 horas e meia por dia. É sofrido, não é fácil. Correr exige força mental, força física. Nadar exige uma força mental bizarra, porque é um trem difícil do caceta. Bicicleta exige tempo, porque geralmente são treinos para mais de 2 horas ali em cima, sentado na bicicleta, dolorido. Então assim, por que tu faz? Por hobby. Porque eu gosto, porque eu me identifico. Porque eu gosto de estar fazendo aquilo ali. Porque aquilo alivia minha mente, porque me faz me sentir bem, porque também ajuda a cuidar do meu corpo. Mas por que eu tenho um hobby de leitura? Eu não leio só livros técnicos, eu não leio só livros de autoconhecimento. Não, eu leio muita ficção. Nossa, inclusive o Rafael Montes, eu tô assim apaixonada, tô no 2º livro deles, que escrita deliciosa. Mas eu leio porque aquilo me desconecta um pouco do mundo, aquilo me desconecta um pouco de mim, aquilo me deixa... Essa é a função do hobby, te desconectar das obrigações e tal. E ter um hobby também é ter algo para se falar. É ter algo para dividir, é ter algo para unir
Quantas pessoas a gente já não se uniu por hobby? Ah, eu gosto. Você também gosta de pintar? Puta, que massa e tal, e trocar e desenvolver. Que legal você sentar com uma pessoa que tem algo além do trabalho, das obrigações, dos problemas, da família. Então, ter um hobby deixa você interessante. Então, será que não tá faltando, na hora do buscar alguém interessante, querer se envolver com pessoas interessantes, tentar ser alguém interessante, sendo mais curioso, experimentando mais coisas, lendo um pouco mais, estudando, encontrando hobbies, conversando com outras pessoas? Será que a gente não precisa realmente deixar nosso mundinho, deixar aquele tempo gasto em rede social cuidando da pomba da vida dos outros e olhar um pouco pra si e começar a descobrir coisas? Pô, talvez fazer um curso. Eu já fiz curso de automaquiagem, já fiz curso de maquiagem pra outras pessoas. Eu tô vendo aqui a maquiagem, eu tava lembrando. Gente, eu já fiz curso de marcenaria. Meu Deus, eu falo que eu sou a mulher do rolê aleatório. Marcenaria, já fiquei perguntando para pedreiro como trocar lâmpada, como funciona a fiação, essa pintura linda, maravilhosa, aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eu que fiz. Vocês estão vendo esse LED aqui, eu que instalei. Vocês estão vendo esse painel ripado? Eu que fiz. Aqui, ó, pintei de dourado a prateleira. Então, assim, gosto de coisas manuais, vou atrás de aprender sobre coisas manuais. Então, se alguém estiver ao meu lado falando sobre isso, eu vou poder falar, eu vou poder pelo menos contar a minha experiência, mesmo que ela seja frustrada, mesmo que eu tenha feito bosta, mesmo que eu tenha feito a coisa errada. Mas é isso que vai tornando a gente interessante, aumentar nosso repertório, cuidar um pouco do nosso. Porque enquanto eu cuido do outro, enquanto eu acompanho a vida do outro, eu acompanho o outro se tornar interessante. E não eu ser a pessoa interessante. Deixo essas dicas para vocês. Como eu sempre digo, é o que funcionou para mim. Se funcionar bem, se não funcionar, joga pro universo, passa adiante. Mas espero que aproveite o final de semana talvez para isso. Para começar a ir atrás de coisas que você gosta, coisa para ser, antes de procurar, ser uma pessoa mais interessante. Um beijo e até a próxima.